Esse é um vídeo para homens. Se você for mulher, talvez tenha alguma coisa útil aqui para você, mas principalmente eu fiz esse vídeo pensando em homens. Algum tempo atrás, um amigo me mandou uma mensagem, a gente trocou ideia por telefone, ele basicamente me contou uma história de uma desventura amorosa que ele teve. Enfim, não deu muito certo ali, mas ele, enfim, aquilo consumiu muito tempo dele, consumia ainda, né? Muito de energia mental, energia emocional também. E aí hoje eu voltei do treino, cara, pensando nessa história, né? Eu fico pensando, cara, quanto tempo a gente gasta com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, né? E eu queria fazer esse vídeo aqui, tô fazendo esse vídeo aqui, pra você que é homem, cara, que tá me assistindo aí. Eu tenho algumas ideias que eu quero compartilhar com você. Depois deixa nos comentários se elas foram úteis ou não, ou se você enfim, tem alguma ideia diferente, se você discorda de alguma delas. Mas a primeira ideia, a principal, é que você não foi feito para transar, cara. Você não foi feito para espalhar sua semente, você não foi feito para comer gente, você não foi feito para, enfim, você não foi feito para ter um relacionamento. O teu objetivo na vida não é esse, cara. Não pode ser, concorda? Seria um objetivo muito merda, já que todo mundo pode transar, todo mundo consegue transar, você não é refém do seu pau. O seu pau não manda em você. O que significa dizer isso, né? Se você consegue controlar o seu impulso sexual, meu amigo, você é praticamente senhor de você mesmo. Isso porque, para mim, na minha opinião, talvez seja o impulso mais difícil para um homem controlar. Não sei se para o ser humano como um todo, mas eu acho que é um impulso muito difícil de controlar. E eu tô falando isso porque, cara, eu cresci num ambiente em que a gente saía, meninos principalmente, né, homens ali, a gente saía com o objetivo de pegar a mulher, a gente não saía com o objetivo de se divertir. Tinha o objetivo de se divertir, mas era secundário. Nosso objetivo era pegar a mulher. Se isso aconteceu com você, cara, você entende, de repente você vai entender o que eu tô falando. Mas se não, se você quiser, né, enfim, tiver uma história diferente, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que a maior parte dos homens passa por isso. E o que é foda é que o cara vai moldando a vida dele inteira apenas para atingir esse objetivo de comer alguém. Aí você vai ver, o cara tá comprando a roupinha da moda, ele tá comprando o carrinho de não sei o que, mais bonitinho, tá tomando bomba, enfim, tá se endividando, tá fudido ali porque ele quer comer alguém. Repara, olha, mas que coisa mais foda, né, cara? Como é que funciona a cabeça do ser humano? Se você for parar pra pensar, talvez Freud tenha razão com isso, né, de falar que tudo tem a ver com essa parte de sexual, né, que tudo, no final das contas, tem a ver com sexo. Cara, você não é refém do seu pau, sabia? Não é, não. E eu demorei algum tempo para perceber isso. Então essa é a primeira ideia. Controla o seu impulso sexual, cara, porque se você controla o seu impulso sexual, você tem uma força muito grande para controlar todo o resto. E você vai perceber que isso é verdade, ou seja, que você está se controlando seu impulso sexual, quando você tiver, sabe aquela moça, aquela mulher, sei lá, que você é doido, nossa senhora, fala, nossa, mas se eu pego, meu Deus, se eu te pego. Quando você conseguir levar ela para tua casa, sentar no sofá com ela e conseguir não fazer nada. Ah, Hans, já fez isso? Várias vezes. Várias vezes. E não fiz nada porque, em algumas vezes porque eu não quis, em outras vezes porque realmente não tinha ali mais espaço. Mas a maior parte das vezes, enfim, né, modestamente falando, é porque eu realmente não quis fazer. E você sabe que você está ganhando controle sobre si mesmo quando esse tipo de coisa acontece. Você não é refém do seu pau, você manda nele. Então, o seu objetivo não é comer pessoas. Observa, cara. Controla isso, direciona isso. Seja dono de você, seja dono da sua vontade, entendeu? A segunda coisa é a mesma coisa, só com relação a dinheiro. Cara, cuide do seu dinheiro. Boa parte do que é ser homem é prover coisas para as pessoas que você ama. Para seu pai, para sua mãe, etc. Cara, eu não lembro de uma situação onde eu tenha me sentido mais satisfeito de, enfim, dar um presente do que dar a casa da minha mãe. Quando eu comprei a casa da minha mãe, a gente foi lá, pagou as coisas. Cara, fiquei muito feliz. Pô, já parou para pensar que você pode fazer isso, até mais para as pessoas que você ama? Boa parte da forma como um homem, enfim, cuida, provendo coisas. Então, quando você sai com uma menina, por exemplo, você não curte pagar a conta ali, não é uma coisa que te dá prazer de fazer isso, porque você está cuidando, etc. e tal, é a sua forma de cuidar. Eu sei que tem essa babaquice agora de feminismo, quem paga a conta, o caralho, mas, objetivamente falando, homens, em geral, são assim. A gente não quer, imagina, né? Ah, tá tudo bem com você. Não, não. Pô, peraí, vamos resolver essa porra aqui. Uma forma de resolver é pagando as coisas. Você só vai conseguir fazer esse tipo de coisa e, logicamente, você só vai conseguir ajudar as outras pessoas se você estiver bem. Se você estiver aí pagando boleto, meu irmão, vivendo para pagar boleto, correndo atrás, chegando no final do mês ali, igual um idiota para pagar boleto para os outros, você não vai para lugar nenhum. Não importa se você ganha R$ 1.500, não importa, cara. Reserva R$ 50 que seja para você investir. Foda-se. Reserva aquele dinheirinho, você nunca sabe quando vai dar merda, e você nunca sabe como que é bom, cara, você botar o seu dinheirinho para fazer filho. Você pega um dinheirinho, bota no banco, e daqui a pouco o banco tá botando dinheirinho em cima, dinheirinho em cima, dinheirinho em cima, quando você vê, tem um monte de dinheiro ali. A melhor coisa que tem na vida, cara, é você ter essa tranquilidade de poder prover para as pessoas que você ama segurança, tranquilidade, conforto,
com certeza, isso é boa parte de ser homem. Então, controla o seu pau, controla o seu dinheiro, controla o seu bolso. A terceira ideia é controlar a sua reação. Repara, esse cara que falou comigo, ele ficava quase chorando comigo no telefone. Cara, chorar de vez em quando é útil contar com o teu amigo ali, etc e tal, mas não fica muito tempo nisso, não. Porque não adianta você se curvar à circunstância, achar que outra pessoa é responsável pelo seu infortúnio, não é. Ninguém vai vir fazer um carinhozinho em você, se vier, maravilha, mas não fica esperando isso, não. Controla a sua reação. Se o cara te fechou no trânsito, não adianta você descer com a arma, botar lá na janela dele, você não vai ser mais machão, você provavelmente vai arranjar até mais problema do que você acha que você está resolvendo. Você ser intemperado, ser um imbecil, ser para pagar de machão, tá errado. Do mesmo jeito que você ser um bunda mole, um peru de pano ali, só para tudo ficar bem, também tá errado. Você não pode nem fingir que não tá puto e nem pode, quando tá puto, fazer, enfim, um escarcéu do cacete, não adianta. Isso não é ser homem, cara. Isso é ser uma besta, enfim, de um lado, né? Uma besta porque você não consegue ter a verve de aceitar o fato de que você tá com raiva, você não tá gostando daquilo, e do outro lado, né? Você ser uma besta, porra, idiota que não consegue expressar a sua própria frustração. Tô dando só um exemplo apenas. Mas quando você tem esse controle sobre você mesmo, repara, não é o mundo que controla você, não são as circunstâncias. Ah, choveu, eu tô puto. Porra, caralho, é o tempo que vai dizer como é que você tá, como é que tá o seu humor, como é que você vai reagir. Puta que pariu, hein? Caralho. Isso é ser homem, cara. Isso é ter esse autocontrole. Foi isso que eu aprendi com os homens que eu admiro. Eles não eram um joguete na mão das circunstâncias. Não é porque batia a onda eles iam pra lá, não. Não. Eles estavam ali, beleza, não tô feliz com isso, mas eu vou seguir aqui. Pô, um dos meus filmes prediletos, assista esse filme se você não assistiu ainda, chama-se Gladiador. E tem uma parte em que ele encontra com o imperador, e eles têm ali um problema entre eles, e o imperador fala uma coisa, porra, terrível para ele, no ouvido dele, e ele fala, vai chegar o tempo em que eu vou honrar a minha família. Mas repara, aquilo que ele estava ouvindo era muito difícil, era muito cruel, era muita maldade. Não importa se é maldade, não importa se é carinho, etc. Mantenha-se. Vai chegar o momento de você honrar, enfim, a sua família, de honrar a sua vontade. Mas se você não tem esse controle, cara, você vai ser literalmente um boneco, um fantoche na mão dos outros. Você é um boneco? Você é um fantoche, por acaso? Então controla o seu pau, controla o seu dinheiro, controla a sua reação, controla a sua emoção. É simples assim. É simples, Janisson, mas não é fácil. Foda-se se não é fácil. A vida não é fácil. E mais do que isso, se você não atende, se você não se controla nisso, a vida fica muito mais difícil. Se você acha que está difícil assim, meu irmão, experimenta sem se controlar. Espera para ver o que vai acontecer com você. Você vai se ver, de repente, largado por uma mulher que você, porra, nem gostava de você, nem porra nenhuma, mas te escravizou, porque você é um escravo do seu próprio pau. Você vai se ver fudido, enterrado num monte de dívida porque não conseguiu se controlar, guardar dinheiro quando precisava. E depois você vai se ver literalmente assim, cara, numa gangorra emocional. Por quê? Porque choveu, você tá puto. Ah, fez sol, eu tô feliz. Choveu, eu tô puto. Porra, que porra é essa? Pelo amor de Deus, cara, respeita as tuas bolas aí. Faz isso por você mesmo, se respeita, se controla. Boa parte do que é ser homem, disso que eu te falei, eu não tô tentando te ensinar a ser homem. Eu tô te falando a partir da minha experiência como homem até aqui. Boa parte do que é ser homem é ter controle, autocontrole sobre você mesmo. Entendeu? Porque, caso contrário, cara, um bicho, pô, você pega um cachorro, cara, o cachorro ele transa olhando no seu olho, foda-se. Por quê? Porque ele é um bicho. Você não é um bicho. Você é um homem. Quando falam que você é macho, quando ficam falando essa coisa, essas feministas imbecis ficam falando que, mas é macho escroto. Quando elas estão falando de macho, elas estão tentando te reduzir a um animal. A essa coisa animalesca de que só quer transar, etc e tal. Não ceda isso. Não dê razão a essas pessoas. Não dê razão a essa ideia. Se controle. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Tenho muitos amigos, já passei por muitas situações onde foi muito difícil me controlar. Situações muitas. De repente, outro dia eu conto aqui. Mas eu quero compartilhar isso com você, cara. De repente você tem 20 e poucos anos aí, e estava precisando ouvir isso. De repente você é mais novo, ou de repente você é um pouco mais velho, mas ainda tá apanhando com isso. Não tem problema, eu tô apanhando aqui também. Só que eu apanho com coisas diferentes. Essas coisas que eu tô falando para você, eu já tenho um grau de controle muito maior. Eu já tenho um grau de conhecimento muito maior. Eu já tenho um grau de tranquilidade com relação a isso muito maior. Tem outras coisas que eu apanho também. Não sou perfeito, não. Eu tô trazendo isso para você justamente por isso. Porque eu não sou perfeito. Eu adoraria que alguém, na época que eu tava tomando ali, não sabia de onde vinha, que alguém tivesse feito um vídeo assim. Então eu espero que ele seja útil para você.
A gente se vê no vídeo 143, um abraço e tchau, tchau.